Uma boa oportunidade que Deus nos dá para poder buscar a face dele, aprender da palavra e poder aproximar dele. Quando nós nos aproximamos do Senhor, ele se aproxima de nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, que Deus chegará a vós outros. Quanto mais você busca a Deus, mais perto dele você se encontra. E como é que eu busco a Deus? Em que lugar do mundo? Na palavra dele. É quando você começa a entender a Bíblia, você está buscando a Deus. E vai assumindo, e Ele vai dando mais. A máxima que Jesus diz sobre isso é assim: a quem tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Porque Ele dá a revelação. Você não pega, Ele para. Ele não vai ficar plantando onde não dá. Segundo ele, tem semente que cai à beira da estrada, as aves do céu comem, então ele não vai jogar semente à beira da estrada. São as pessoas que não estão no caminho. O caminho está aqui, elas estão perto do caminho, mas não recebem a revelação da palavra de Deus. Não, missão, só sabe, eu não quero me envolver muito com Deus. É o inimigo que já está ganhando a batalha na sua vida, porque ele sabe, se você se envolve com Deus, Deus se envolve com você. Se você chega para ele, ele chega para você, e é isso que ele não quer que aconteça com você. Segunda, da parábola do semeador ainda, é a semente que cai em solo cheio de pedras. Você precisa pedir a Deus: Deus, mostra para mim, não para o pastor, para ninguém, o que está errado na minha vida. Às vezes você tem um ódio de muitos anos no coração de alguém, isso é pedra, não permite a palavra de Deus de crescer. Na hora que vem a aprovação, aquilo ali esquenta e você sai fora da presença de Deus. Então não vai plantar semente em você. Às vezes coisas erradas que você gosta de pensar, de desejar, tem que tirar tudo isso. Chegai-vos a Deus, Deus chegará a vós outros. Ele vai purificar o seu coração. Outra, que é a semente, que ele não vai jogar a semente ali, é a terra que tem espinho, porque ali não dá nada. O espinho mata tudo que está ao redor dele. Um dia você for numa roça, uma fazenda, peça a pessoa para te mostrar um pedaço da terra onde tem espinho. Nem capim dali. Simplesmente fica improdutiva aquela terra. Mas se você for a boa terra, você vai produzir a 30 por 1, significa 3.000% de retorno, 60 por 1, 6.000%, e 100 por 1, 10.000%. E tudo isso é Deus que faz para poder abençoar você. Esses dias eu estou começando o culto, e esse é o último deles, com o Salmo 119. O Salmo 119, ele tem 22 divisões, cada divisão tem 8 versículos, ao total 176. Essas 22 divisões começam com uma letra do alfabeto hebraico, cada uma delas. Cada letra leva, desde a primeira letra até a última, 8 versículos com ele, 8 revelações. Esse aqui chama-se Val ou Vav, é a mesma coisa. E é a 6ª letra. Nós já vimos aqui 4, 5 versículos, agora vamos ver 3, que é o total, dão 8. Começa assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Ele desejou que viesse, é Deus falando: eu quero enviar minhas misericórdias para você. O que é misericórdia de Deus? É um ato que Ele faz a seu respeito, que você vai se livrar dos seus problemas. Além delas virem, a salvação também virá. Mas Ele explica, segundo a palavra dEle. Você não tem que confiar em quem quer que seja, nem em mim, nem em outro pregador, nem da nossa igreja, de qualquer lugar do mundo. O mundo está cheio de religiões e de igrejas aí. Você tem que entender o que Deus fala e crer naquilo. Não, porque se o R.R. Soares falar, eu creio, eu confio nele. A Bíblia diz: maldita é a pessoa que confia no homem. Não tem que confiar em ninguém, você tem que confiar no Senhor. O que Ele fala é verdade, não tem um pingo de maldade nem de erro. Aquilo ali é para acertar a sua vida. O versículo 2 diz assim: assim terei que responder o que me afronta. Se você não receber as misericórdias do Senhor Deus e a salvação que Jesus dá, você não vai poder responder ao que te afronta. Às vezes é uma doença que está começando, você nem sabe.
Um médico uma vez me disse: pastor, quando o câncer aparece, já tem 5 anos, está trabalhando no corpo da pessoa. Então, com Deus, a gente resolve qualquer coisa. Você percebe e manda. Hoje me deram um testemunho de um rapaz que vem aqui na igreja. E ele contou para o outro que usava óculos, ele não queria óculos. Aí ele ouviu o meu testemunho, que eu amaldiçoava o óculos. Aquela mesma palavra que falou comigo, falou com ele. Ele começou a orar. Ele disse: olha, estou lendo agora sem óculos, já deixei. Então, o que ele fez? Ele perseverou. Eu dizia para o óculos: eu não te aceito. Mas falava assim, né? Eu não te aceito. Não, eu não te aceito. Um dia eu vou te jogar fora. E Deus, eu não sabia determinar, brigando todo dia até que eu me livrei disso. Você também há de se livrar. Então ele fala assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Quem confia na palavra de Deus não tenha medo de um alvo de bruxaria, feitiçaria, de uma coisa que disseram: isso aqui é um trabalho feito contra você, esse trabalho está lhe afrontando. Você vai responder à altura, com o poder de Deus, vai desmanchar e vai mandar embora. E na hora que formos orar aqui hoje, você entra na oração, abre o coração, porque Deus visita e Deus abençoa. E diz mais o versículo aqui: e de minha boca, esse foi o último culto agora, não tires nunca de todo a palavra de verdade. Às vezes você está um pouquinho fraco na fé, e Deus então tira a palavra dele que você não está utilizando, para você sentir falta. Mas o salmista, usado pelo Espírito Santo, diz: não tire de todo. Se você ficar sem a palavra, você está roubado. O bicho vai entrar e vai lhe atacar. Jesus falou uma vez que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, desérticos. Aí ele diz assim: está ruim para ele, eu vou voltar para a casa que eu saí. Ele vem devagarinho, com medo de Jesus estar ali, né? E fica só olhando. Aí ele vê que você está sozinho, Deus abandonou você, porque você está no eu. Chama mais 7, para que ele vem, entram. Agora serão 8. Então você não faça isso. Você está meio frio? Faz uma oração, faz um jejum, um pequeno jejum. Deus, eu quero me avivar, eu preciso sentir a tua presença. Eu não posso ficar sem o Senhor, que é o meu protetor, o meu guarda, e ele vai voltar para você. Ele fala aqui: e de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, que é a palavra de Deus, pois me atenho aos teus juízos, eu me limito nos teus juízos. Há um limite para nós. Nós não podemos querer além daquilo que Deus dá para nós, e nem devemos querer a quem também. Nós devemos ficar na palavra de Deus. O que Deus dá para uma pessoa, irmão, supre todas as necessidades, em todos os sentidos, e você vai ser abençoado. Mas no seu coraçãozinho, tire tudo que não presta, lembrança do passado, desejos errados, maldade contra alguém, não. Seja uma pessoa pura, que Deus só pode habitar no coração puro. Aí diz mais assim: assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre eternamente. Você só consegue observar de contínuo, para sempre e eternamente, a lei de Deus, se o primeiro versículo está aqui, olha: você se ater, você se limitar, apegar-se também aos juízos de Deus, aquilo que ele declara. O que ele declara é um juízo, aquilo ali é a sentença. Se ele fala que os seus pecados foram colocados sobre Jesus, foram. Você pode pedir perdão, que você vai ser perdoado, não vai ficar uma mancha. Se ele fala que suas enfermidades foram colocadas sobre Jesus e ele levou, levou mesmo. Você pode exigir, em nome de Jesus, que saia, porque você vai ficar livre desse mal. O rapaz ficou livre do lar. Agora matéria nova, não, ainda tem matéria ainda, que eu dei no último culto. Aí ele fala assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Preceitos são regras, pequenos mandamentos, busque-os. Você vai andar em liberdade. Você não vai ter mais nada prendendo você, nada de desejo do passado. Meu irmãozinho, o diabo, quando começa a desviar uma pessoa, ele fica feliz. Vou voltar para aquela casa, está amarrado. Eu vou buscar o meu Deus, e o meu Deus vai me abençoar, deve ser a sua direção. Matéria nova. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo.
Meu irmão, aprenda a amar o mandamento de Deus. O mandamento de Deus para fazer você uma pessoa sábia, uma pessoa forte, uma pessoa poderosa, para lhe dar vitória. O mandamento não é para fazer você ficar aquém da bênção, não, ficar no meio da bênção e tomar posse dela. E termina aqui essa parte da letra Val, dizendo assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Pode mandar, Senhor, vou mandar, e vou pegar tudo, manda que eu seguro. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo. Ele fez questão de falar que nós devemos amar. O que é amar a Deus? Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem não tem, não ama não. Aí ele diz assim: eu também o amarei. Mesma moeda. Ele vai ter as promessas e vai cumprir todas elas na sua vida. Quando você ama Jesus, ele vai amar. Então ele diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Glória a Deus por isso. Agora, irmão, nós vamos ver uma palavra aqui bonita em João, capítulo 8. Esse dia também estou falando de João. Eu falo do Salmo e falo aqui, já terminei o Salmo e aqui eu vou dar uma palavra boa para você agora. Jesus estava sendo agredido por palavra pelos judeus, porque ele fazia milagre no sábado, eles não gostavam. Aí ele estava dizendo que Deus era o pai dele, eles também não gostaram, porque eles achavam que Deus não tinha filho, porque se Deus tinha filho, então o filho também era Deus. O filho é Deus. O Espírito Santo é Deus, estavam certos. Mas a compreensão deles era pequena, era uma compreensão racional. A Bíblia não é para o intelecto, a Bíblia é para o Espírito, ela se revela e você entende. Aí você ensina a mente, se ensina o que é que Deus está falando. Você muda a vida com isso. Se você está assim: eu quero ficar livre das drogas, eu tenho que ficar livre. Para um pouquinho com essa ganância de ficar livre, esse esforço, e ouça a palavra, vai ser fácil. Droga, não te quero mais, e acabou. Qualquer pecado, qualquer mal, você vai ter uma autoridade sobre o mal. Aí Jesus diz o seguinte assim para eles. E versículo 23 primeiro. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Verdade, vocês são do mundo, eu sou do céu. Mas eles não estavam entendendo nada, mas ele tinha que falar a verdade. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele veio aqui para poder pagar o preço da nossa redenção e nos ensinar como é que se faz a obra de Deus. Onde está o ensinamento dele? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e em toda a Bíblia. Aqui está direto ele ensinando, ali foram os profetas, apóstolos, que foram usados para escrever. Versículo 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É verdade. Eu não creio em Jesus. Coitada dessa pessoa. Está falando uma coisa perigosa, porque ela vai morrer no pecado dela. Jesus veio e já pagou o preço. Todo o preço para a pessoa ser perdoada, o pior pecador do mundo, já foi pago. É só ele aprender e crer em Jesus, eu aceito Jesus, caiu tudo por terra. Deus tira tudo, é automático. Aí ele disse: por isso vos diz que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Na língua hebraica não tem essa palavra eu sou, porque só Deus é. Qual o seu, você é quem? Aí você fala: eu João, eu Maria. Eles não falam eu sou. Na língua russa é a mesma coisa. Pergunta um russo lá: Kakvashime, qual é o seu nome? Ele vai dizer assim: Iá João, Iá Manuel, Iá Penha, por aí fora vai. Quer dizer, então Jesus diz assim, ele diz assim: se não credes que eu sou, quer dizer, está falando o nome de Deus. Isso foi o nome que Deus deu para Moisés, que Deus não era e nem será, ele é sempre. Morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Ele tem muita coisa a falar da minha pessoa.
da sua, e julgar de nós. Mas não é julgar para condenar. É quando nós descobrimos a palavra e cremos, Ele julga para nos absolver, para nos curar, para nos libertar. Jesus nunca vai pôr enfermidade na pessoa. Às vezes a pessoa quebrou o braço, Deus quebrou o meu braço para eu ser humilde. Não, Deus não quebra braço de ninguém. De uma fonte de água doce não sai água amarga, da fonte de água amarga não sai água doce. A fonte de água amarga é o diabo que faz as maldades. E a pessoa acredita isso a Deus. Não é essa sorte que Deus me deu, é mentira. A sorte que Deus te deu é ser abençoado por Jesus, ser uma pessoa livre e nunca mais sofrer. Para com essa ideia religiosa que é Deus que está te matando, que matou seu filho. Não, Deus não mata ninguém, Deus salva. Se você crê em Deus, Ele está dizendo: o número dos seus dias cumprirei, dos seus filhos também. Mas o meu filho está quase morrendo. Mas ora, sério, rasga o seu coração, faz igual a estéril Ana, que parecia uma bêbada, de tanto que ela orava. O sacerdote chegou: vai para lá, pinguça, sai da casa de Deus. Não, senhor, não é pinga não. Disse que eu quero ter um filho, que eu sou estéril e vou dar esse filho para Deus. E deu, foi o profeta Samuel. Graças a Deus por isso. Aí, isso mesmo já diz desde o princípio: muito tem que vos dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, é o Pai, esse é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso fala o mundo. Presta atenção, mas não entenderam que eles falavam do Pai. Coitado, até hoje eles não entendem. Um dia aquele véu vai ser tirado e eles vão entender e vão aceitar Jesus. Então Jesus disse: muito tem que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e dele tem ouvido, isso fala o mundo. Nós precisamos ouvir de Deus, irmão. O mundo precisa ouvir de nós a palavra de Deus, e tem que ser de nós. Deus não vai mandar anjo fazer isso, eu e você vamos fazer. Mas como é que nós vamos ouvir? Nós vamos entender a palavra. Aí nós vamos traduzir para as pessoas vão ser abençoadas. Amém?